Edson Maldonado, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange. Demorou para voltar, hein, também, essa pandemia, A pandemia atrapalhou um pouco. Mas muito obrigado pelo convite. É muito gostoso participar do seu programa. Eu quero que esse ano aqui nós podemos, conversar bastante. Se Deus quiser. Sobre espiritualidade, que eu falo assim, que com tudo isso que aconteceu, a cada dia a gente tem que se preocupar mais ainda com a nossa espiritualidade, não é verdade? Não tenha dúvida. Inclusive, falando em espiritualidade e pandemia, o novo livro do Divaldo Franco, que é No Rumo do Planeta de Regeneração, no Mundo de Regeneração, ele fala sobre a pandemia, o que os espíritos passaram sobre a pandemia. Então é muito interessante. Então, para quem não conhece, Dr. Edson Maldonado trabalhou 30 anos aí na área policial, delegado, não é verdade? O Dr. Edson Maldonado trabalhou 30 anos para lá e para cá em várias cidades. Agora aposentou. Agora aposentei, Aposentou graças a Deus. E está se dedicando mais à vida espiritual. Conta um pouquinho para a gente. Eu estou como dirigente do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Para o pessoal mais antigo de Jaú, é o antigo lá, o Chico Celeiro, há muitos anos atrás, Depois passou por outros dirigentes e hoje nós estamos lá fazendo um trabalho. Aliás, falando em mediunidade, que é o que nós vamos falar hoje, quem se interessar por esse assunto, nós vamos iniciar dia 20 agora de setembro. Segunda-feira, às 8 horas, um estudo sobre mediunidade. Então, dia 20 de setembro, aonde? Lá no Cefec, na rua 12 de outubro, 311. Começa dia 20 de outubro. 20 de setembro. De setembro, que horário? 8 horas. Às 20 horas, à noite, Isso aí deve ter uma duração de um ano e pouco de estudo. Um ano e pouco, Mediunidade tem que ser bem estudada. Bem estudada. Agora, sabendo, na realidade, o que é, mediunidade? É uma coisa, apesar de ser importante, ela é simples. A mediunidade é uma aptidão que todos os seres humanos têm de se comunicar com o plano espiritual. Então, essa mediunidade é essa oportunidade de comunicação. É um telefone. O médium é um telefone entre o plano espiritual e o plano físico. Edson, qual que é a finalidade? Olha, são várias, depende o ângulo, que a gente fala. A finalidade dela é aquilo lá, que é servir de intermediário para receber orientações do plano espiritual, que a gente recebe bastante, e também para ajudar as pessoas. Tanto as pessoas desencarnadas, que são os espíritos, que a gente ajuda bastante, inclusive hoje tem trabalho nesse sentido, como as pessoas encarnadas que também vão nos procurar. Isso daí é um estudo, a pessoa tem que estudar para... Ou é um dom? É um pouco dos dois. Todos nós tem que temos. Discernir. Porque ele é de cada um. Todos nós temos. É isso que eu ia perguntar, é só para os espíritas? Não, pelo contrário. A mediunidade vem desde a época. Moisés era um médium, Jesus era um médium. Então tem muitos médiuns da antiguidade. A mediunidade ela sempre existiu, desde que existiu a humanidade. E ela não é privativo do espiritismo, não. Nós temos médiuns em todas as religiões. Verdade. Todas. Só que a espírita é a única, não vou dizer que é a única, mas ela estuda a mediunidade. Tem umas que não querem nem saber da mediunidade. Tem algumas que falam que até é pecado. Não é crítica, é que nós somos criticados. Não podem conversar com os mortos. Mas na verdade o espírita não conversa com o morto. Quem conversa com o morto pode ser o rapaz da funerária, que está o morto ali. Porque Jesus disse uma vez, há muito tempo atrás, ele falou assim, o meu reino não é deste mundo, e que nós teríamos um reino que Deus estaria preparando para nós. Foi isso que ele falou. Como nós vamos chegar nesse reino? Tomara que não seja com essa carcaça, que seja uma melhor. Nós vamos chegar em espírito lá, e não como corpo. Então o espírita não conversa com o corpo, com o morto. Nós conversamos com espíritos, porque para nós, se Jesus espera que a gente vá um dia, através dele, chegar nesse reino que o Deus preparou para nós, é porque nós vamos estar em espírito. Então, se nós vamos estar em espírito, o espírito não morre. Isso aí é fato. Jesus falou, e eu não vou contrariar. Então, conversar com o morto seria conversar para nós com o corpo. E conversar com o espírito é conversar com o vivo, porque o espírito vive, é imortal. Nós não morremos, nós só deixamos essa carcaça.
Então o espírita não conversa com o morto, ele conversa com os espíritos, é diferente. E o que é ser médium? O pessoal fala, é médium, mas eu mesmo... Olha, todos nós temos uma certa mediunidade. Alguns são mais acentuados. E como saber? Então, aí vocês têm que estudar, né? A gente não pode dizer. Assim, quem fala para você assim, olha, Solange, eu acho que você é médium, você tem que desenvolver. Nós não temos, ninguém tem essa capacidade de determinar se a pessoa é médium ou não. A própria pessoa vai sentir. Por exemplo, né? Toda vez que ele vem aqui, eu fico assim, né? Querendo perguntar, por exemplo, como eu vou sentir isso? Dá um exemplo aí. Olha, você às vezes sente que está acompanhada, que tem alguém do lado, né? Às vezes essa sensação é ruim, às vezes é boa. Se for alguém, por exemplo, da sua família, ou do seu passado em outras vidas, ou o seu anjo da guarda que existe, você vai ter uma sensação boa, né? Se for alguém que está precisando de ajuda, um espírito que está precisando de ajuda, a gente nunca fala que espírito ruim. Para nós não existe espírito ruim. São espíritos, às vezes, que são mal esclarecidos, que não são... Ninguém é mal, né? Não. Segundo Deus, ninguém é mal. Nós não podemos lidar dessa forma. Então você vai sentir você tem sensações, sonho, né? Você vai ter premonições, sonhos premonitórios que a gente fala. Às vezes você sonha, é um aviso... Entendeu? Pode acontecer. Mas nem tudo também. Nem né? tudo, né? Nem tudo. O sonho, na verdade, é interessante. Esse sonho faz parte do estudo da mediunidade. É um desdobramento do corpo, do espírito. Quando o nosso corpo descansa, o espírito sai. Certo? Isso é verdade mesmo. E ele vai vagar por aí. Tem isso aí, ele vai vagar por aí. Então depende o grau de moralidade do espírito. Por exemplo, se ele gosta de baderna, gosta de droga, gosta de coisas ruins, ele vai procurar esses lugares. Porque cada um vai atrás daquilo que gosta. Agora, às vezes a gente sonha, fala assim, nossa, eu sonhei com meu pai, sonhei com a minha mãe. Provavelmente você teve esse encontro. Provavelmente. Porque é no sonho que a gente desdobra e nós vamos visitá-los. Porque eu falo assim, cada vez que eu sonho com a minha mãe, eu sonho assim que ela tá sempre sorrindo, muito feliz, sabe? Provavelmente e do jeitão dela, sempre querendo mandar em mim, né? Mas mãe é mãe, mesmo do lado de lá, mãe é mãe, né? Verdade. A mãe é mãe. E a gente atende muitos espíritos lá que estão, às vezes, endurecidos, que estão mais no caminho do mal, né? E eles são muito reticentes para seguir o caminho, para mudar aquela vida, né? E às vezes a gente sente, a gente quando é médium intuitivo, que é o meu caso, a gente sente a intuição, né? Então às vezes você está conversando com um espírito mais pesado, e são muitos, né, que vêm lá, às vezes são até disformes, são como se fossem animais, né? Uma forma, porque onde eles estão, eles têm que impor a força. Não é na conversa, então eles têm que impor o medo, a força para dominar aqueles outros espíritos que estão lá. E o legal é que sempre quando a gente está conversando e vê que ele não quer conversa, aí vem alguém que é um espírito que está ajudando a gente, né? E fala algumas coisas para a gente e vem através da intuição. E às vezes eu escuto, né? Eu sinto falar, mãe, e não sei o que lá, puxa a mãe, chama a mãe. Aí você começa a conversar com ele e induzir ele a lembrar da mãe. Aí ele melhora. Melhora porque 95% dos resgates são a pedido das mães. Olha, eu sou pai, eu estou até suspeito de falar isso. Mas é difícil você ver o pai buscar. Sempre é a mãe que vem buscar o filho, ou ela intercede para os espíritos superiores, para que eles socorram o filho. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, né? Sempre quando o Dr. Edson Maldonado vem aqui, eu sempre falo isso, né? O Edson conheceu minha mãe, não é verdade? E minha mãe, eu sou católica, né? Eu falo assim que o programa Convívio tem que estar aberto para todas as religiões, não é verdade? Aqui eu recebo espiritismo, recebo padre, pastor, tudo. Mas eu falo assim, doutor, eu acredito nisso, porque depois que minha mãe faleceu, quantas coisas, né, filha? Quantas coisas da nossa vida, assim... Eu fico até com dó
dela não estar presente para ver. Quantas coisas melhoraram? No sentido assim, parece que ela está lá intercedendo. Intercede. Não é possível. Tem a ver isso? Ou se tem. Meu Deus. Claro que tem. Se a mãe não interceder, ninguém intercede. Aquele filme Nosso Lar, não sei se vocês Eu preciso assistiram. assistir esse filme, eu não assisti. Tem um momento lá que o André Luiz, a mãe dele aparece, porque a mãe dele já está no estágio superior lá, e a mãe dele, que são duas pessoas que pediam por ele, que rezavam por ele. Um era uma mulher que ele atendia gratuitamente, ele era médico, e a mulher rezava por ele. Verdade. E a outra, bonita essa história, e a outra é a mãe dele. Então sempre a mãe está na jogada, não tem jeito. Mãe é mãe, não tem. Eu sentia muito isso aí na minha carreira, nas visitas, né, que tinha na cadeia. Você tinha aquela fila de gente lá, 80% era mãe, era dificilmente você ver um pai ali no meio. Intercedendo. Ali para visitar o filho na cadeia. 80% era mãe. Tá. As mães era todo dia de visita. Verdade. Não tem. A mãe não Ia tem. na cadeia. Ia na cadeia, não larga de jeito nenhum. A mãe não larga o filho nem depois que desencarna. Não, isso aí pode ter certeza. E quando você sonhar com os pais, assim, aquele sonho, é que a gente não lembra tudo. Não. Você pode ter certeza que houve esse encontro. Às vezes é para matar saudades, para amenizar a dor da separação, às vezes é para falar alguma coisa, enfim, ou às vezes é só para ver mesmo, só para rever. Porque o vínculo de amor, ele é eterno, ele não desfaz nunca, não acaba. Nós temos a família espiritual do lado de lá e temos essa família que vai e volta, por exemplo, você e sua filha, com certeza são já conhecidos de outras encarnações. Então vem, às vezes, revezando por alguma razão. Você sabe que agora nessa pandemia, você faz de tudo, né? E eu assisti de novo aquela novela Além do Tempo. Não sei se você assistiu. E ela é uma novela que volta, né? Lá no passado, e tem duas gerações. Então eu vi que na outra... Aqui teve umas que a mãe continuou sendo mãe, que a mãe é irmã, sabe? Então assim que volta. A nossa família é a maior escola de resgates que tem. Às vezes a gente fala assim, eu tenho um irmão, não me dou com meu irmão, filho que não se dá com o pai. Tem muitos casos disso aí. São resgates, são espíritos que estão aqui para se acertar, para resgatar problemas do passado, de outra vida. Eu falo assim, tem que aproveitar. Eu brinco com meu irmão, eu falo, né, para a mulher dele, eu acho que na outra porque eu tenho um amor tão grande pelo meu irmão, doutor, assim, que é impressionante, né? Ainda eu brinco com ele, eu falo assim, eu acho que na outra vida você foi meu marido, que eu amava muito, alguma coisa você foi meu filho, né? Porque existe uma coisa assim, inexplicável. Diferente, Entendeu? Meus filhos até brincam comigo. Nossa, o tio pode estar errado, né, filha? O tio pode estar errado que ele está certo. De repente ele foi seu filho mesmo. Né? Não é? Então, e do mesmo jeito que tem esse amor todo, toda essa afinidade, tem aquela rejeição. Aquela rejeição. E tem muitos casos que a gente fica sabendo, né? Não tem aquele amigo que você chega e fala assim, mas não bate, meu santo não bateu com o dele, né? Exatamente. Tem muito disso, né? Você vai e fala assim, mas meu santo não bate com aquele, não é assim? Tem tudo a ver. E a mediunidade, quando quando ela é um pouco apurada, né, a pessoa chega em algum determinado ambiente e ela não se sente bem. Fala, nossa, tá legal aqui, tem uma coisa. Ou perto de alguma pessoa e sente aquela energia ruim. Isso é mediunidade. Isso é mediunidade. Você está sentindo algo que alguns não sentem. E ela é curadora? É curadora. Ela é curadora. A mediunidade curativa é uma categoria diferente, especial de médiuns, porque envolve resgate dele do passado, né, que ele veio para fazer isso aí, para ajudar as pessoas, e também a equipe espiritual que assessora ele. Então é um conjunto, um trabalho. Mas para se curar, né, a gente tem que entender também que quem é que vai receber esse passe curativo, ele tem que acreditar naquilo. Tem que acreditar. Porque senão é a mesma coisa que você ir tomar banho com uma capa de chuva. A água vai estar caindo, mas você não vai se molhar. Então existe mediunidade curadora, por merecimento, às vezes. Se você tiver uma doença que você tem que passar, por exemplo, não tem como.
pode ser amenizado, mas você escolheu aquilo para passar. Por exemplo, às vezes uma pessoa vem com câncer, vai sofrer um tempão no hospital. Tudo que ela já viveu. O que ela está sofrendo está sendo um alívio para ela, está resgatando, ela está ganhando tempo, né? Mas às vezes tem coisas que é adquirido aqui, não tem a ver com o seu resgate. Então, às vezes, por exemplo, entendi. é uma alimentação ruim, é o estresse e assim vai. Então, Uma falta de perdão. Também, exatamente. Aquilo lá vai corroendo você e tal. Então, essa cura é seu merecimento porque você merece ser curado. E se você acreditar nisso, juntando com o passe, né, vai te curar. E, doutor, e tudo isso tem que ser gratuitamente? Porque nós vemos tantas coisas, né? Tem. O pessoal cobrando. Conta um pouquinho pra gente. Olha, na verdade, assim, se ele quiser cobrar, ele pode até cobrar. Mas Jesus disse, o que vem de graça, vai de graça. Então, se você é médium por alguma razão e está fazendo um trabalho para ajudar as pessoas, é de graça que você recebeu aquele dom. Então, você tem que dar de graça. Eu tive uma experiência, eu tinha escoliose. Uma vez lá, delegado, lá numa cidadezinha, fizeram uma delegacia nova, bonita, né? E uma cadeira que parecia uma concha, coisa mais linda do mundo. Mas pra sentar? Nossa, minhas costas me deu escoliose, eu não aguentava, acordava de madrugada gemendo de dor no chão. Cada cadeira. Aí eu vim aqui em Macatuba, tinha uma fazenda ali que chamava, não lembro como é que chamava a fazenda, faz mais de 30 anos. E tinha lá um médium que fazia cirurgia espiritual. Eu fiz, nunca mais tive problema. Sarou. Passado alguns anos eu voltei lá, estava fechado, porque o médium começou a cobrar. E aí o que aconteceu? A espiritualidade falou, foi embora. Negativo, tchau. Aí não conseguiu operar mais. Essa é a história que... Eu falo assim, né, o doutor falando isso, como o ser humano é, né? É difícil, a hora que ele vê que, entre parentes, né, a fama vem, não consegue administrar isso se não envolver o dinheiro no... É próprio do ser humano. Por exemplo, você falou antes, no começo, você perguntou se era do espiritismo ou mediunidade. Não é, por exemplo, o João de Deus. Ele não é espírita, ele é católico. Né? E ele tinha aquele poder? No início tinha, sim. Curou muita gente. Mas aí vai desvirtuando, exatamente. E aí o que acontece? Né? Por isso que é importante o estudo da mediunidade, que é o que o espiritismo faz. Estudar para a gente... entender e não colocar os pés pelas mãos. Exatamente. E o que seria o médium passista? Nem imagino. O passista, ele é aquele que dá o passe. Tão famoso, vou lá tomar um passe. É o médium passista. Ele é um intermediário, né? E quando ele estende as mãos, que era o que Jesus fazia, né? Estender as mãos em cima da pessoa, atrás dele tem os espíritos. É que nem uma oração que nós falamos, né? Na católica. Na católica, né? As pessoas impõem as mãos e ora, né? Isso. Só que ali é mais específico e tem uma pessoa sob as suas mãos que você vai transmitir aquela energia que vem do alto, né? Mais a energia do meio ambiente, por isso que o importante é o passe dentro do centro espírita ou dentro de um lugar religioso e não na rua, nem em casa. Olha lá, muito importante, né? Isso. Porque a energia é outra. É junto a energia do ambiente, a energia do médium e a energia do espírito. Né? E a pessoa que está recebendo, porque também se ela não acreditar, estiver ali pensando que hora que vai ser o jogo do Corinthians e tal, não vai. Ela tem que se entregar, né? Tem que acreditar naquilo que você está fazendo. Né? Senão, toda religião é assim, toda religião é independente, né? Ela pode ser considerada um aperfeiçoamento espiritual? Claro. É porque o médium, ele tem umas regras para ser médium, né? Não é chegar lá e falar, olha, eu tenho mediunidade e vou trabalhar, não. Primeiro, tem que estudar. Já é um aperfeiçoamento, que você vai ganhar conhecimento. Segundo, você tem que mudar a sua vida. A gente chama de reforma íntima. Mas precisa ser santo? Não, se for assim ninguém vai dar passe, né? A gente tem que melhorar, procurar sempre melhorar. Procurar corrigir os nossos pontos negativos. É difícil? É muito difícil. Às vezes a gente vem em uma vida para corrigir um vício. Um só. E mesmo assim a gente às vezes não consegue. Então, por exemplo, a pessoa fuma, a pessoa bebe, ela vem aquela vida inteira para corrigir aquele vício, porque no passado aquele vício levou ele a fazer coisas
pesadas. Pesado. Então ele vem para corrigir. Às vezes consegue, às vezes não. Então a melhoria, a mediunidade ajuda a forçar a pessoa a melhorar. Então isso já é um excelente ponto positivo, né? Não tem dúvida. E para terminar, doutor, né? Qual é a maior dificuldade do médium? É essa reforma moral. A reforma moral. Se ele conseguir melhorar um pouco, ele vai evitar João de Deus da vida. Entendi. Entendeu? Por que o Chico nunca se ouviu falar nada dele? Nossa, nunca se ouviu falar nada do Né? Chico O Xavier. Divaldo, Raul Teixeira. São médiums que a gente nunca ouviu falar nada. Pelo contrário, só ouviu falar que ajudou. Só ajudou. Né? Assim como tantos outros, né? Madre Teresa, Madre Teresa de Calcutá. vários verdade, outros aí, verdade. um Gandhi, que foi um baita de um médium missionário. Então, são Não pessoas pode perder o foco, né? Não. E é fácil perder. Por isso que entra o estudo. Para você saber se defender, porque se você é médium e alguém está falando no seu ouvido, você não sabe quem está falando. Entendeu? Entendi. Então lá a gente vê casos lá de pessoas que estão começando na mediunidade. Olha, eu recebi uma mensagem aqui do fulano, ciclano e tal. E a gente, como é mais chato, né? Eu falo, não, mas espera um pouquinho, vamos ver a mensagem. O que fala? Quem é? Nós tivemos um caso lá que vinham muitas mensagens psicografadas no meio da reunião. Começou muita mensagem. Um dia eu virei e falei, olha, o Espírito deve estar escutando aí, vamos parar com essas mensagens. Que são muitas mensagens por um dia só. Use esse tempo para socorrer os espíritos sofredores. E aí parou. Então a gente tem que ter esse conhecimento, estudar conhecimento, né? E procurar levar a coisa a sério, que aí o que você atrai para você quando você... Coisas boas. Coisas boas. Nós somos uma antena parabólica. Né? Aquilo que nós pensamos, agimos e fazemos é o que nós vamos... Não adianta você ter uma carcaça boa, mas no fundo, lá escondido, né? Que nem a música do Capital Inicial, né? O que faria se ninguém estivesse me vendo? Então, é aí que pega a coisa. Então, se você tem uma vida regrada, uma vida equilibrada, né? Procurar diminuir os vícios, maledicência, que é uma coisa que a gente sempre faz, né? Dar uma cutucada, falar aqui e tal. Então, essas coisas a gente vai corrigindo, a gente vai melhorando. E aí, o que vai encostar? Nós temos o anjo da guarda e temos espíritos bons que estão sempre do nosso lado. Só que se você dá ouvido, aquela é a história do desenho, o anjo bom, né, e o anjinho mal. E o mal aqui. Quem que você vai dar ouvido? Se você dá ouvido para o anjo ruim, o anjo mau, para os maus conselhos, o anjo bom, ele não vai brigar com você, ele vai se afastar. E aí você fica à mercê de espíritos que querem brincar, zombeteiro, entendeu? Então é perigoso a gente ouvir, né, se não tiver equilibrado. Precisa vir mais vezes aqui, gente, porque olha, vocês não estão vendo, mas atrás dos bastidores aqui tem um monte de gente aqui, tudo quietinha, né? Escutando atentamente, atenciosamente o que ele está dizendo. Para terminar, quer um livro bom para se ler? Esse é o livro dos médiuns. Mostra lá. Esse é o livro que a doutrina estuda para saber sobre mediunidade. Existem outras obras, mas esse aí é um roteiro que a gente estuda, e é esse livro que nós vamos estudar a partir do dia 20. Dia 20, né? Que é Estudo da Mediunidade. Então você está convidado, dia 20 de setembro, né? Doutor Edson Maldonado, ele nem gosta mais, mas eu conheci assim, e assim vai ter que ficar, né, doutor? Não tem problema. Que Deus abençoe, espero você o mês que vem aqui, para a gente estar falando sobre sonhos aí, que é interessante. É interessante, isso daí, sonho é bacana, sabe? sonho é legal. Né? Muita Estuda gente gosta de saber. né? Vamos falar um pouquinho sobre sonhos, que eu acho que é muito interessante. Mas não dá número de loteria em sonho. Não dá. Isso daí não dá, né? É que nem eu falo, essas coisas não dão muito certo. Não dá. Né? Doutor, muito obrigado, Imagina, tá bom? Que Deus abençoe, né? E se Deus quiser, essa pandemia vai acabar e a nossa vida vai acabar. voltar. Não, vai acabar. Tá acabando, né? Vai acabar. Em nome de Jesus, tá bom?